Drogas! Manolo. 2, 1. Buffalo Soldier. Drogas! Drogas, Carlos Ruas. Hoje Vamos extravasar. Mas que droga! Mas que droga! Estamos aqui, Carlos Ruas, em mais um episódio com o nosso amigo Marco Gomes. Drogas, me dê 5. Dá boa, não dá ruim. A resposta é drogas? Sim. Qual? Sim. Com responsabilidade, sendo adulto, é isso aí, é tudo Hoje a nosso. gente vai falar aqui, Carlos Ruas, com o nosso amigo Marco Gomes. Estou aqui com o meu amigo Carlos Ruas do Sábado Qualquer. Pirulinha tá aqui do meu lado. E Marco Gomes, tudo bem? Olá, Aproveitando tô uma feliz. tarde, gravamos um programa agora, estamos gravando o segundo. Tô feliz demais. Quiçá. Nossa, essa cadeira E poderosa. Usarei o meu inglês de Brighton para te explicar uma coisa. Black Friday. O Friday do Black Friday significa sexta-feira. E hoje, nesse vídeo muito legal aqui com o Marco Gomes, que a gente tá falando sobre drogas, eu vou te oferecer um produto que não é uma droga. Eu vou te oferecer os produtos incríveis da Insider Store, que é o nosso patrocinador. E hoje é o dia, hein? A Black Friday é o dia para você ter desconto. Ah, Emílio, mas será que esse desconto é real? É real demais e pode chegar a até 40%. Então, se você clicar no link ou escrever aí creators.insiderstore.com.br/elementosbf ou usar o cupom elementosbf, você pode chegar a até 40% de desconto numa série de produtos. E na Insider tem de tudo, gente. Tem camiseta, tem bermuda, tem cueca, tem calcinha, tem blusinha, tem brusinha na Insider, não perde a oportunidade. Agora eles colocaram até umas camisetas polo aí. Eu não posso usar polo porque tem pouco pescoço, aí fica meio... Mas tem gente que fica bem de polo, então clica no link que tá aqui embaixo. E além dos 40% de desconto, hoje você também vai ter frete grátis. Então não perde a oportunidade, clica no link, usa o nosso link que tá aqui embaixo, tá bom? Beleza? Agora vamos voltar pro vídeo, que apesar de falar de droga, não tá uma droga, é um assunto bem legal, tá bom? Então, bom vídeo pra você. Aí deixa o like também. Falou! E eu estou aqui sob o efeito de drogas. Isso é uma frase muito importante pra Estou você sob falar. efeito de drogas. Eu também. Eu estou sob efeito de lamotrigina, 300 miligramas. Pronto. Estou sob efeito de atenolol, 10 miligramas. Acho que 10 perfeito. miligramas, alguma coisa assim. Estou sob efeito de cafeína, 200 Agora. trilhões de miligramas. Eu estou sob efeito de drogas aqui. Eu estou sob efeito de Dorflex, E o Juscelino está me julgando lá fora porque eu estou sob efeito de drogas. que é a única coisa que resolve minhas constantes dores de cabeça, e café. Cafeína também. É. E aí Cafeína Dorflex também. relaxa. Falou em dor de cabeça E e dor cafeína? de cabeça, caraca, uma coisa... Amigo... Mas esse é o café ponto, ajuda, não esse é o ajuda? Ah, porque se ficar sem o café dá dor Isso de é o cabeça, vício, é verdade, é o você tem vício. razão. Não, eu não sei, eu não sei eu se tenho eu cheguei. poucos de café, então eu tenho pouca Cara, familiaridade. eu Mas tomo... cafeína não dizem que é bom pra dor de cabeça? Não. Não, a café... É o estimulante é o do estimulante. sistema Tem nervoso. cafeína, quando você vê esses remédios de dor de cabeça, tá lá Tá, cafeína. mas é porque acontece o seguinte: Dá você uma- pega um Te liga. remédio que tenha cafeína, Ah. o que ele vai fazer são duas coisas. Ele tem uma droga, isso é uma coisa super importante da gente Ah, eu dizer. gosto tanto quando você fala assim, eu posso te pode, acariciar. pode, por Eu vou favor. acariciar enquanto ele Cê- fala, mano, eu Ele é adoro. fofinho, né? Você Não, é tem porque uma eu adoro, droga. quando ele tá falando assim, eu fico... Você tem uma droga que ele vai agir nos receptores de dor. Então Tá. é fácil de entender. Você tem um neurônio, que é o que percebe dor. Esse neurônio, na membrana dele, tem algumas sistemas de chave e fechadura, Aham. que quando você liga aquilo, vai doer. Então, Tá. quando você toma um analgésico, você coloca uma substância que vai ocupar aquele espaço e vai parar É de tipo doer. uma chave fechadura. Porra. Você enche de Você papel enche ali de na papel fechadura, ali e não aí vai- a chave não encaixa mais. Tem um Isso. neurônio que aperta o botãozinho ali. Ai. Isso, e aí você ai, desliga ele. Isso, e aí você desliga ele. Tá. Só que geralmente esse tipo de substância dá uma deprimida no sistema nervoso. E aí você dorme. E aí você fica mais É, eu tô desligado. mais relaxado. E aí olha tô o que, mais que a dopado. indústria farmacêutica faz, coloca uma outra droga ali no meio, que vai agir num outro neurônio, que é a cafeína que vai estimular o seu cérebro. É, Então ela vai estimular o ligar em nervoso outros central. neurônios, em outras ligações, e fazer assim, ó, agora você liga. Então eu te desliguei, mas eu te ligo de novo, as entendeu? minhas... Tem duas drogas que eu tomo, que é pra dor e pra alergia. Aham. Né? Então eu vou falar os nomes aqui, mas Uhum. eu tomo Tandrilax quando eu tô com dor, porque as Isso. minhas dores são muito terríveis. E o Tandrilax seria pra me derrubar, até porque tem diclofenaco, Sim. e tem cafeína. Pra dar Então ele aquela- não me derruba. É pra compensar.
E alergia, né, eu com antialérgico, eu fico grog, na verdade. Não é que eu fico letárgico. Fica eu fico... sem capacidade de operar maquinário pesado. Exatamente, sem capacidade de operar nem maquinário leve. Né? Outro dia enfiei o dedo na batedeira depois de tomar eu viro cogos, assim, eu me machuco no micro-ondas. Corta no micro-ondas. Agora, o problema é o seguinte, eu uso o Alegra D, porque o Alegra D tem... não é norepinefrina, é pseudoefedrina. Ele tem um estimulante. Tem pseudoefedrina e ele tem um estimulante que, aliás, eu com vodka... Eu não sou como vocês nos seus nomes. Não recomendo, nunca façam isso. Nunca misturem. Nunca façam isso. Que é outra droga. O dia seguinte, você vai falar o que houve na minha vida. Nossa. Não faça. Foi uma vez só pra nunca mais. E aí, como não sei os nomes como vocês, mas eu chamo do antialérgico que me derruba e o antialérgico que não me derruba. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois na bolsa. E aí eu vi um vídeo seu que era você estava substituindo o Rivotril. Já, Rasta! Se livrando do Rivotril. Porque é difícil isso. Uma vez várias que a pessoa entra nessa vida... Pêssego é ruim, né? Não tem outro sabor. Não, mas a vida do Rivotril, uma vez que a pessoa entra nessa droga, é difícil sair. Eu uso pouco Rivotril, já tive que entrar pra poder usar mais, então eu uso poucas gotas, poucas vezes por mês. Mas é uma droga muito ruim, muito perigosa. É uma droga que pode causar problemas muito fortes, causa perda de memória permanente no longo prazo. Eu uso muito pouco, há muito pouco tempo, mas eu conheço gente que usa, tipo, 20 gotas pra dormir 3 vezes por semana há 20 anos. Caraca, mano, o cérebro dessa pessoa vai ficando muito complicado. E eu tenho muito medo dessas drogas psiquiátricas, porque é super comum, e outra, a gente nem conhece elas há tanto tempo pra saber qual é o efeito a longuíssimo prazo. Mas existem algumas evidências de demência. Eu tenho muito cuidado com essa, porque assim, a droga psiquiátrica salva a vida de muita gente. Então, sim, né, exatamente. Mas ela destrói a vida de muita gente. Tem a parada da geração, acho que eles chamavam de, não sei se era geração Rivotril, mas era a geração lá dos inícios dos anos 2000, as crianças que eram crianças nos anos 2000, que os pais e as mães davam muito controlador de humor pra essas crianças. Calmante. Isso, e calmante. Isso dava, olha, era um problema. Então assim, eu tenho cuidado com esse tipo de coisa, mas sim, eu evito drogas químicas o quanto dá e procuro... Mas eu acho que assim, a gente tem que voltar um pouquinho, respirar um pouquinho e voltar pra uma coisa. Então assim, pra você que tá assistindo, acho que tudo funciona com definições. A gente sempre adora fazer definições. Então o Ruas falou uma frase ali, o Pirula tava falando álcool, o Ruas falou, é uma droga também. Então acho que esse é um ponto importante pra gente começar o nosso papo. A gente tem um conjunto de substâncias que a gente chama de drogas, e aí no sentido pejorativo. Então a gente na nossa infância, estamos na casa dos 30 e tantos, 40, não, droga, tô fora, mãozinha e tudo mais. Proerd, mas ao mesmo tempo em que a gente entra nesse droga, tô fora, a gente tem um outro conjunto de substâncias que também tem efeitos no nosso sistema nervoso, que também tem efeitos no nosso corpo, que são ou legalizados ou vendidos em farmácias como drogas com efeito medicinal. Então, algumas com prescrição. Algumas com prescrição, outras não. Então a gente vive uma epidemia no Brasil de um conjunto de drogas, uma epidemia muito séria nos Estados Unidos de um outro tipo de drogas, que são os opioides, que são produzidos pela indústria farmacêutica e são comercializados nas farmácias e tudo mais. E que são bons usados dentro do dentro da prescrição. E aí a gente cai nesse contexto e nesse conceito do que qualquer substância que eu colocar no meu organismo vai ter um efeito nesse organismo. Seja um efeito positivo, seja um efeito negativo. E o que a gente sempre fez como sociedade, e o que a gente faz hoje em dia, é que a gente faz um peso. Então, por exemplo, o Carlos Ruas está com dor de cabeça. Ele vai tomar o remédio para dor de cabeça. Por quê? Porque ele está com incômodo, ele vai tomar esse remédio, esse incômodo vai parar. Essa é a lógica. Tem que tomar 2. Às vezes você tem que tomar 2, porque senão a dor de cabeça não para. Só que uma coisa que você tem consciência é que esses remédios têm um efeito negativo no seu corpo. Tem. Ataca fígado. Vai atacar fígado. Se você lê a bula, então você nem toma. Porque vai atacar fígado, vai atacar rim, vai tomar isso. Em mim gera buraco no estômago, dor no estômago. Esse é o problema da minha mãe. A minha mãe, ela é doida de bula. Ela lê bula. Ela lê a bula inteira. Excelente. E aí ela joga. E aí ela coloca. Para de tomar. Ela para de tomar. Isso. Eu falo, mãe, você tem que tomar essa porra desse remédio. Eu falei assim, você leu a bula? Eu falei, eles são obrigados a colocar isso na bula, porque teve um caso, sei lá onde, que não sei o que. Caso em 2 milhões, mas é. Isso. Exato, mas tem que colocar. Ela, não, mas vai ser eu. Eu falei, não. E o que é importante é que quando a gente fala dessas drogas, existem drogas que são liberadas em farmácia que alteram a nossa consciência. Então a gente está dizendo agora, por exemplo, que a hora que você toma um antialérgico, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente.
Então, você para de poder dirigir. Dirigir, você não pode Pirula dirigir. não pode dirigir quando toma certo remédio. Então você vai tomar o remédio, ele vai alterar a sua consciência. Mas Interação medicamentosa. Você pode ter interação tinha medicamentosa. comentado aí, mas você, duas drogas Misturou, juntas, às vezes vai dá dar ruim. merda. E isso, Ruas, a gente ainda tá falando das drogas que tem bula. Porque tem uma droga que não tem bula, que não vende nem na farmácia. E que a gente toma porque altera a nossa consciência, que é álcool. Cervejinha. Então, que você já leu alguma bula de cerveja? Não. Você chega ali Não, tem lá só, tipo assim, composição. Isso, malte. Mas tá escrito, milho, você compra uma cerveja, vem um papelzinho escrito dos efeitos colaterais da cerveja? Não. Então, também é uma substância que altera a sua consciência, no caso da cerveja, que você pode achar gostoso de tomar. Eu gosto do gosto do uísque, eu gosto do gosto da cerveja, eu gosto... São milenares, São milenares, né? então tem uma história. E isso altera a sua consciência. Você toma uma das razões por isso. A gente não precisa ser hipócrita de falar que não é isso. E que tem efeitos colaterais também. E essa droga, ela é liberada. Então essa droga vende em qualquer esquina. Um número, mais de 60 mil mortes por ano só na direção, só em volante. Por causa de álcool. Por causa de álcool. Álcool e volante geram 60 mil mortes por ano, que é mais que assassinatos. Então fica o número. Outros problemas. Sem contar outros problemas. Volante e álcool, 60 mil mortes por ano, que é mais que arma. Isso, no Brasil, mais do que tiro. Então a discussão que se tem, a conversa que se tem, aí eu vou passar para o Marco, que eu já falei demais, que é, então tá bom, então a gente tem um conjunto de drogas que eu vendo na farmácia. Eu tenho um conjunto de drogas que eu oficializo e vendo em qualquer esquina, que eu vendo no bar. E aí eu tenho um conjunto de drogas que, se a gente for pensar nessa lógica de alterar a consciência e de causar efeitos positivos e negativos, ela é a mesma lógica. Na minha visão de mundo, é a mesma lógica. Que eu vou pegar e falar assim, essa aqui eu como sociedade não quero. Então, esse conjunto aqui eu permito, eu tenho uma fábrica, eu tenho um monte de coisa, e esse conjunto aqui eu olho e falo assim, não, isso aqui não serve, isso vai ser perseguido, isso vai gerar violência, isso vai gerar um outro contexto social diferente do dono da cervejeira, que é um dos caras mais ricos do Brasil e que é recebido pelo presidente da República. Então, eu tenho esses caras produzindo um conjunto de drogas, esse cara produzindo outro, que na lógica eu não consigo muito diferenciar uma da outra. Eu tenho dificuldade de falar por que isso aqui é permitido e isso aqui não. Logicamente, eu não consigo. Do ponto de vista da substância, do ponto de vista da substância social. Da lógica, eu não consigo. Então é só uma divisão social. Por que essa divisão acontece e quais são os efeitos sociais dessa divisão? Acho que é a discussão que a gente podia ter hoje. Faz sentido isso? Faz. Né? Então por que cerveja rola? Mas nós não falamos da droga que substitui o Rivotril até agora. Isso, a minha. A sua. Sim. Porque a você sua. substitui, voltando ao papo do Rivotril, no começo, você reduzindo, diminuiu o Rivotril, certo? Reduzir muito. E como? E Porque outra? Acho que muitos que estão assistindo gostariam de reduzir o Rivotril ou também. Ou outras coisas, Exato. E mais do que isso, assim, de novo, não é nenhuma recomendação, nada, é para as pessoas pesquisarem, entenderem mais. O meu Rivotril, mais do que isso, eu estava começando a sentir mais necessidade. Com terapia, gente, eu tenho 4 médicos que cuidam só da sua cabeça. Só da minha cabeça, que nem a cabeça, porque também, né, sim. é tudo, mas é isso mesmo. E aí, eu já vinha fazendo o uso de maconha, de CBD, então eu gosto de falar maconha, gente, é maconha. CBD é maconha, CBD é maconha. Que você tá tomando, porra. É uma planta, você prensa a planta, pega o óleo e joga na língua, é isso aí mesmo. Então, e eu aumentei o meu uso de CBD, eu basicamente dobrei a concentração, o CBD era tipo, sei lá, 100 não sei o que por miligrama, e ele passou pra 200 e pouco, não sei o que por miligrama, não lembro agora a medida aqui de cabeça, mas foi isso que aconteceu, e isso fez com que eu primeiro, parasse de aumentar o meu uso de Rivotril, porque eu tava notando que eu tava precisando de Rivotril pra dormir com alguma frequência. Alguma frequência era tipo 2, 3 vezes por semana. Tá ficando que eu já não gosto. E aí eu voltei, aumentando o CBD. O CBD me deixou mais estável, com menos necessidade do tal do Rivotril. E existem muitas vantagens de usar o CBD, né, cara? Em relação a como ele é feito, em relação aos efeitos que ele tem no meu corpo, como ele deixa. Por quê? Se a gente pensa no humor, o humor, ele, de uma pessoa que tá em crise, como eu tava, sem conseguir dormir e tal, crise de ansiedade, é a minha questão especialmente. Imagina que você tem um gráfico que faz assim, porque a crise de ansiedade, né, você tá assim, bem intenso pra cima, intenso pra baixo, intenso pra cima, intenso pra baixo. O Rivotril vem e faz assim, intenso pra cima, intenso pra baixo, virar uma linha. O que eu falo é que você morre. Você morre, mano. As coisas deixam de ser legais, você vai sair com uma pessoa que você gosta, não importa. Você não tá mais triste, você tá com a sua mãe, não importa. Eu acho esse medicamento, o Rivotril, uma merda, porque ele me mata, você fica morto. Te deixa dopado, meio lobotomizado. Isso, boa palavra. Já o CBD não, o CBD pega esse negócio que tá assim, ó, e ele reduz a amplitude da onda. Ele faz o logaritmo do seu humor. Ele muito reduz a amplitude legal. da onda e você fica muito... Cara, você vai conseguir aproveitar o bom e, mais importante,
a parte ruim, você consegue descer sem se afundar. Então você fala, porra, eu tô triste, aqui esse problema tem uma questão aqui, eu vou lidar com ela, em vez de, esse problema aqui é uma merda, eu vou morrer, eu vou me, sabe, assim, não. É assim, você reduz a amplitude desse seu coisa de humor, se eu penso, né, que eu penso assim nesse gráfico, e isso melhora demais, cara, demais. E é isso, assim, aí tem todo um trabalho meu de acesso legalizado no Brasil, eu sou uma das pessoas que tem acesso legalizado no Brasil, que é complexo. Rapidinho que você já falou. Claro. Gente, ele falou 4 pessoas acompanhando o que acontece entre as orelhas dele. Nada desde 2012. Nada do que o Marco tá contando aqui ele fez por conta, nada do que ele tá contando aqui ele fez sozinho. A gente não tá fazendo recomendação para quem tá assistindo fazer nada. Então o Ruas, quando ele pergunta porque ele tem curiosidade. Se o Ruas quiser procurar essa alternativa, ele vai ter que procurar médicos que vão ajudar ele nesse processo. A gente não tá fazendo recomendação de nada. Então o Marco falou antes, gente, tem os remédios para depressão, por exemplo, ajudam muitas pessoas. Não para de tomar nada, não faz nada sozinho, não tenta resolver seus problemas sozinho. Ninguém aqui tá recomendando que faça, assim como o Rivotril, isso. E eu uso o Rivotril. Você precisa de receita. Você precisa de receita. Pro que você ia contar agora, você também precisa de receita. Então, não faz nada sozinho, mas continua. Isso aí, não, beleza, e é isso mesmo. E você tava falando que você tem o uso legalizado de Eu tenho uso legalizado, eu sou uma das pessoas que tem uso legalizado. Tem vários métodos no Brasil, vários caminhos. Basicamente, assim, o que eu recomendo, as pessoas devem estar em dúvida. A dúvida é, vai na internet e busca por associação canábica. Você vai achar, vai ter médicos que ajudam, vai ter médico a preço popular, vai ter como você pegar isso no postinho de saúde, se isso for possível aí na sua região. Vai ter ONG tentando te ajudar, vai ter acesso particular caro de R$600, de R$800 se você quiser e puder pagar por isso. Vai ter óleo vindo dos Estados Unidos, vai ter óleo produzido no Brasil, vai ter óleo produzido no Brasil em Pinheiros, vai ter óleo produzido no Brasil em João Pessoa, vai ter óleo produzido no Brasil no Paraná, Santa Catarina tem um monte. Então, assim, existe todo um ecossistema no Brasil que você pode acessar. É uma medicação com pontos bons e pontos... É uma medicação, tem coisas que de vários... Vai ter efeitos negativos. Vai ter efeitos de todos os tipos, exatamente. Vai ter bula. Exatamente. E outra, é muito importante, né, cada pessoa se conectar e ter um suporte muito grande, porque pra mim também nunca é sobre substância. Então, assim, terapia, cara, eu faço terapia desde 2012. É uma combinação de terapia com mudança de estilo de vida, com alimentação. Eu sou autista. Se eu me alimento de um jeito que não é muito adequado pra mim por muito tempo, então assim, eu posso passar um dia comendo hambúrguer, beleza. Mas se eu comer hambúrguer uns 3 dias, começa a zoar o meu humor. É muito louco. Se eu ficar 2 semanas sem fazer atividade física, começa a zoar. Então, assim, é um negócio completo. Nesse negócio completo, o CBD e a maconha com THC também, porque não pode demonizar o THC. As pessoas tem toda uma questão mais conservadora, eu diria, de dizer que... não pode deixar doidão, né? Impressionante. Que não pode deixar doidão. Não, porque pra quem não sabe, o THC é, teoricamente, o que deixa doidão, e CBD é o que tira a ansiedade. Não é exatamente isso não é verdade, mas é assim que se simplificou. E isso não é legal fazer essa divisão, a divisão completa. Eu acho que o pessoal, ele associa muito a questão da maconha com aquele maconheiro crônico, que você nunca vê o cara... realmente, de fato, né? O cara tá girando numa como é que fala? Ele numa tá frequência, ele tá gerando uma frequência que é diferente. Então, às vezes, você chega e fala, cara, eu não consigo acompanhar, porque o cara tá fumado o tempo todo. E eu tenho uma série de questões sobre esse lado, porque assim, legal, ok, é isso mesmo, pode fazer mal individualmente pra uma pessoa, pode atrapalhar a vida dela e tal. Mas olha, eu tava com uma pessoa da minha família esses dias, nem vou expandir a pessoa, primeira vez que essa pessoa fumou, da minha família com a gente, assim, comigo e com outras pessoas da família, e eu falei, e ela fumou, ela deu uma couch lock, que é quando você fica no sofá assim, meio pá, um tempão, e beleza. Eu falei, isso aí é porque eu falei pra você não dar aquela terceira tragada e você deu. Imagina se você tivesse virado 2 garrafas de vodka. Você tinha morrido. Exato. Não, e tem uma outra lógica de normalização das coisas. Você que tá assistindo, e nós que estamos aqui, a gente tem amigo que toma cerveja todo dia. Todo dia. Tem amigo que chega em casa e toma um whiskinho todo dia. Chega em casa do trabalho, pra ficar menos desestressado, serve uma dosinha de whisky. Cara, se você for ver, eu acho uma coisa interessante, você vê filme, você vê novela. Mano, se eu bebesse o tanto que esses caras bebem... Fudeu. Não dá. Não, os caras chegam em qualquer lugar, pegam um whisky. Eu falei, mano, os caras tomam whisky o dia inteiro, durante o dia, até não sei o que, eu falo... Todos os dias você fala, mano, você tá louco. Sim. Eu até acredito que no leste europeu, de fato, tenha, né? Porque tem toda aquela cultura da vodka, do não sei o quê, mas
Cara, mesmo assim, cara, imagina se eu bebesse o tanto que bebe em novela e filme, tá louco. eu ia me arrastar no chão. Nossa senhora. Porque não dá, cara. Nossa é senhora. muita bebida. Eu considero uma das maiores hipocrisias do mundo a pessoa satanizar a maconha tomando sua cerveja, o seu uísque. Mas, cara. mas Isso é é comum. porque a proibição da maconha foi política. Pois não teve nada de, o de O avaliação. problema não é a maconha. política racial, exatamente. O fato Racial. da criminalização dela, Sim. dela ter ido pra ilegalidade. Então Não. ela vai pro submundo. Não, Você e sabia aí que a foi o pessoa Rio de Janeiro, sataniza. o primeiro lugar do mundo? Não foi os Estados Unidos. Eu Primeiro achei que lugar era no os Estados mundo, Unidos. chama Fumo de Pango, um prefeito governador, sei lá como ele era chamado na época, do Rio de Janeiro, de Guanabara e tal, que proibiu o fumo de pango, e aí eles aprenderam nos Estados Unidos com essa experiência do Brasil, porque sempre teve esse intercâmbio muito grande entre as políticas raciais de Brasil e Estados Unidos, por mais que isso não seja muito discutido, mas isso aí foi fumo de pango, pode procurar, Brasil, primeiro lugar do mundo. É terrível. porque- Primeiro lugar do mundo, assim, né? Essa é a história contada. É lógico que, eventualmente, você pode achar um reino que proibiu em algum lugar, mas algum lugar, nessa nossa linha, é o Rio de Janeiro que gera os Estados Unidos, mano. Muito louco. Porque o foda é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, a proibição da maconha, que agora tá tão revertendo, né? Estado por estado, mas tá caindo aos poucos. Sim. A maconha, nos Estados Unidos, tá escrito na lei, é a droga de latino? Não, De de mexicano? negros, latinos e vietnamitas, acho. Isso, acho que eles falavam dos chineses na época com um termo racista, acho que era isso. Tipo, negros, latinos e vietnamitas. Eu falo... Pra começar, eu fico na minha cabeça e falo assim, por que os vietnamitas, né? Porque a gente já normaliza e fala assim, tá bom, os negros e os latinos é uma população que realmente Grande a gente nos tá Estados acostumado Unidos, a ver. Pô, meter os vietnamitas ali no meio. Mas, tipo... Era pra prender eles, né? Não, exato. O cara que escreveu a lei, por algum motivo, porque disse que foi da cabeça De um do cara. O cara falou assim, não, eu preciso gerir de alguma forma pra assim, como é que Controlar fala? socialmente. Pra controlar socialmente, porque acho que tinha acabado a lei seca, alguma Isso. coisa assim, né? Foi o fim que os caras liberaram Lei o seca, álcool é de isso aí novo. mesmo, 32, 31. É isso Aí mesmo. os caras tiveram que falar e a justificativa é racial e não é, tipo, lacração, não sei o quê. Não, tá Não, escrito. está no papel. É. Está no fucking E papel. no Brasil chama fumo de pango, que é o fumo do negro. Também. Tá no papel, é muito louco essa E eu porra. acho muito estranha essa história. Eu acho muito curiosa, não estranha. E é uma coisa estranha, porque a maconha já tinha na Europa Não, também. a maconha tinha no mundo. As velas que chegaram no Brasil eram feitas de maconha. As velas das 3 lá, das caravelas, eram feitas de cânhamo. E eu Cânhamo, acho, né? e eu acho E eles traziam semente. E essa história dos Estados Unidos, eu acho que ela é muito emblemática, porque, olha vamos pensar nessa lógica. Eu tenho uma outra pergunta pra fazer pro Marco, mas eles fazem um bloqueio de álcool. Então eles olham pro álcool e falam, álcool é um problema. E aí eles fazem uma proibição de álcool nos Estados Unidos. E isso gera o crescimento da máfia nos Estados Unidos. Isso gera guerra de defesa da polícia lutando contra isso. O Isso inventa a lavagem de dinheiro. Isso inventa a lavagem de dinheiro. O Al Capone, ele era um mafioso ligado ao álcool, certo? Sim. E aí eles falam assim, tá bom, proibir o álcool não deu certo. A guerra ao álcool não funcionou. As pessoas continuaram bebendo, as pessoas continuaram se drogando com álcool. A única coisa que a guerra ao álcool fez foi aumentar a violência. Enriquecer bandido. E enriquecer bandido. Como que você resolve isso? Você libera o álcool, cria a legislação, controla, e aí você não tem mais a guerra ao álcool. E ainda gera imposto. E ainda gera imposto. Até hoje não pode beber na rua nos Estados Unidos por causa disso aí. Por Até causa hoje. disso. Mas olha só, aí eles saem... Também aquela coisa. Não pode beber na rua mostrando rótulo. É, Isso. Você muito pode doido. beber na rua nos Estados Unidos. Com mas saco você não marrom pode- em volta. Com saco marrom Eu em acho que não volta. pode nem com saco. Eles usam pra poder pra poder disfarçar, mas não pode nem com aí, saco. e aí o que eu acho Eu faço curioso... que nem eu fazer... Não, eu vou E aí, e o que eu acho curioso é que logo depois que isso não dá certo, não deu, eles tentaram proibir e não deu certo. Eles pegam outro conjunto de substâncias pra fazer a mesma coisa. E estão percebendo que não E deu gera certo. o mesmo E resultado. gera o negativo. mesmo resultado negativo, cara. E tem gente que ainda fala, não, mas é a droga do crime. E o que vai Isso. acontecer se liberar? Cara, é exatamente por ser ilegal que virou a droga do crime. Exato, cara. Porque o problema não é a maconha, é um produto que você torna ilegal. Exato. Tira a maconha, bota outra coisa no lugar. O resultado Chocolate, vai ser o mesmo. faz chocolate, vamos fazer Criminaliza o chocolate. Daqui a pouco vai estar no Café. crime, vai ter máfia, vai ter Não, crime e já organizado. literalmente existiu. Criminaliza o café, é guerra mundial. Exato! Olha lá o Fábio até levantou a cabeça assim, ó. É isso, cara. E aí o que eu acho bizarro é, cara, você tem um histórico de que não deu merda. E aí o que você faz? Dá merda de novo. E isso cria um problema O problema mundial, é que foi uma cara. geração tão intoxicada com esse pensamento da satanização da maconha, pessoas cresceram
com a propaganda satanizando ela, que as pessoas têm medo, dizem, maconha, não. Gera um pavor. Então, é uma droga de entrada. É uma geração... Tem amigo meu que bebe desde os 13 anos. Que droga de entrada é essa, velho? Então, assim, a gente pegou essa geração, desde os anos 30 até hoje, foi muita campanha criminalizando a maconha. Então, a gente está numa geração que tem muito medo, né? Uma mentalidade muito intoxicada com essa mensagem. Sim. Eu acho que vai ter que passar mais uma geração que vai compreender a maconha de uma outra forma. Alguns símbolos que foram criados nesse período aí, tá? Eu tenho a minha interpretação de pesquisa disso, tem 2 macromotivos, eu diria. O primeiro macromotivo é racial. Sim. Então, assim, a minha interpretação e a interpretação de muita gente fizeram de novo porque era droga de negro de latino e pronto. Era tem isso. Declaração era do cara falando isso. E tem um monte de né? declaração. Não, tem médico brasileiro na conferência da ONU, lá em Nova York, na ONU não, né, das nações lá. Aquela pré-ONU, como chama aquilo? Liga das Nações. Levando a proibição do Brasil para lá, dizendo como que devia ser feito e depois eles implementando nos Estados Unidos. Então, assim, o cara ensinou numa conferência, esse médico existe, tem nome, depois a gente pode pôr as referências aí, eu não lembro dele agora. Aí esse cara levou isso pra lá e mostrou como usava a ferramenta para controle social e fizeram. O segundo grande... Então, assim, o primeiro grande motivo para mim é isso. Controle social de gente negra, trabalhadora, latinos e tal. Até nos Estados Unidos, o termo principal, o termo... marihuana. Industrial é cannabis e o termo principal da droga é marihuana, entendeu? E é por isso, por causa dos mexicanos. Eles usavam esse termo mesmo? Ou... Escrito na lei, cartazes e cartazes. Mas os mexicanos usavam esse termo ou os caras inventaram esse termo para demonizar os mexicanos? Usavam esse termo. Inclusive, é uma questão da compra e da tomada dos Estados Unidos daquela área. Eles usavam marihuana ali quando era México. Eles eram indígenas. Sim. E, lógico, veio da África, né, com os africanos, mas ali eles já usavam a maconha, chamavam de marihuana, era cultural dos indígenas e tudo. E aí, quando os Estados Unidos fez a linha deles e tomou, fez parte. Então, sim, usavam marihuana. E o segundo motivo, que é um motivo que tem muita evidência e ele é muito forte mesmo, é têxtil. Sim, existe essa a indústria do algodão proibindo a indústria do cânhamo, e até hoje é assim. Até hoje tem muito lobby da indústria do algodão. E da celulose também, não tinha? Celulose, São as indústrias competidoras do cânhamo, que o cânhamo serve pra fazer muita coisa. E assim, mano, de tijolo... E o cânhamo, a variedade que você faz o cânhamo não é a que fuma, né? Não. São variedades diferentes. É que dá pra fazer, mas dá pra fazer, mas tem variedades diferentes. Assim, essa divisão, ela é uma divisão muito flexível. Tipo, não é bom pros dois, né? Você tem o cânhamo, que é uma planta alta, que gera fibras e gera muita coisa, muita fibra e tal, eles usam pra fazer de tudo. Esse cânhamo, que é uma planta alta mesmo, ela tem 3, 4, 5 metros. E existem as outras maconhas que são mais baixas, que é a ruderalis e a sativa e tal. Só que isso é genético original de, sei lá, 100 mil anos atrás. Hoje elas já misturaram tanto que não tem muito. Assim, é tudo meio que uma planta só. Aí tem um subgrupo dessa planta só que cresce e eles fazem... subgrupo, né? Por exemplo, durante 2 anos, a maconha que eu tive licença e importei, ela inclusive vai vencer em abril. Abril do ano que vem vai vencer uma das minhas licenças, eu tenho um monte. Uma das licenças que vai vencer em abril agora é para cânhamo alterado para ter muito CBD e um pouco de THC e tal, mas é um cânhamo, não é o que a gente chamaria de maconha, que é a planta menor. Então eles alteram a planta maior para ela produzir uma substância, uma floração, que parece muito e tem os mesmos componentes da planta menor, entendeu? E aí essa do maior é por ser mais produtiva e por ter um framework legal diferente, porque nos Estados Unidos você pode produzir cânhamo, mas não pode produzir cannabis sativa. Eles produzem cânhamo que funciona como cannabis sativa dentro do meu corpo. Olha que loucura. E aí a gente importa e tal. Isso não é tão bom assim, muita gente não gosta de flores de cânhamo modificadas. Eu também não acho ideal, muita gente não acha ideal. O ideal é poder usar a planta natural e poder fazer tudo. Mas isso existe. Cânhamos alterados que funcionam como a outra maconha e se usa. Eu tenho uma pergunta. O que eu ia te perguntar é o seguinte, e aí eu vou passar uma experiência e a minha mãe não tem problema com isso. Ela é super ansiosa, como eu. E aí a gente foi pra Croácia, e na Croácia eles têm uma autorização pra vender o óleo, a gente comprou o óleo pra ela começou a tomar. Normalmente esses óleos são feitos de cânhamo. Isso, e ela ficou bem. Ela gostava do resultado, mas ela mentalmente ficava triste. Porque eu estou consumindo maconha. Eu estou consumindo algo que eu não deveria consumir. Tem essa mentalidade, isso, tem essa mentalidade de... Cara, é droga. Isso tem que ser muito respeitado, tá? Tem que ser abraçado. Tem que ser abraçado. E, cara, a gente foi numa loja que é no centro da cidade, tudo certinho, legalizado. Certinho nesse sentido, assim. Sim. Cara, uma loja não é escondida, não é... Sim. Cara, a loja lá, você entra, compra o olhinho, gotinha, você escolhe o que você quer, conversa com o cara manja pra caramba, te indica. Você passou por um processo parecido? No sentido de... Cara, a gente foi muito treinado. O Ruas tem razão, cara. Você é treinado a olhar pra quem e falar assim...
O Marco tá fumando maconha do Ai, lado meu da pessoa que tá Deus. fumando cigarro. Você fica assim, caralho, tipo, Não, Tabaco. aí você fala assim, o cara tá... o Marco tá fumando maconha, isso deve uma vodka. É exatamente isso. Uau! É exatamente isso. Meu Deus, ele está se drogando na frente. Você passou por isso mentalmente? Aí eu não, assim, aí eu vou trazer uma coisa que eu acho que tem a ver com ambientes sociais, onde eu cresci como é. E não que periferia seja legal, não é isso. O lugar que eu cresci, as pessoas que eu cresci, a gente lidava com isso com muito mais naturalização entre mim e meus amigos com 16, 17, 18 anos. O tanto de vezes que eu apanhei da polícia por causa da maconha dos meus amigos, já me... Que não era nem a sua. Não, eu não fumava maconha até 2020. Até a pandemia eu não fumava maconha. O tanto de porrada de polícia que eu já levei na quebrada por causa disso, já criou em mim todo esse entendimento que a gente tem hoje. Não era meu, né? Era assim. Sim. Imagine que o Planet Hemp tava falando disso em 2002 e eu era o cara que tava ouvindo Planet Hemp. Então, assim, tudo aquilo tava junto. Até então, antes. não, muito antes. 94. 94 é o primeiro álbum. Mas eu tô dizendo assim, quando eu tinha Quando idade, você né? tinha idade pra eu escutar Planet Hemp. estava Planet Hemp com 98, 99, e fui entendendo e essa coisa foi construída. Então, não, eu não passei por isso, mas eu não entendo. passou por essa barreira. Não passei por essa barreira, eu entendo ela existe e tal, mas eu não passei por ela individualmente por conta de como eu vivia e onde eu tava e com os meus amigos e tal. Mas eu entendo demais e outra, eu cresci evangélico. Então Tem eu essa sei, também, né? eu sei que isso, dentro das igrejas, dentro dos grupos que eu tava, eu sei que essa coisa existe. Existe inclusive uma coisa que o Ruas comentou, que é assim, o Ruas falou uma coisa que eu queria trazer, que é o estereótipo do negro violento que fuma maconha e fica incontrolável. Uma coisa, eu acho que o Pirula vai gostar dessa. Pirula, você sabe por que a polícia usa calibre 38 no mundo inteiro? Porque o calibre 32 não para um negro maconheiro. Isso é verdade, tem quote do sul dos Estados Unidos. Muitos, e tem todo um trabalho e tal. Acho que nesse 22, né? 22. O calibre 22. Não, eles já usavam 32. Já tinha 32. Isso, eles usavam 22, É porque eu vi aí passaram a usar o 32 32 e deixaram de usar o 32 pro 38 É porque eu nunca tinha ouvido falar de 32. Tem uns números que é assim, Mas o 5 que é? tiros Atirava e o cara continuava correndo, é isso? Tudo mentira, né? Porque eu os tava relatos imaginando, de o relato a é polícia deu 80 tiros num maconheiro e o maconheiro não parou. Tudo mentira, assim, corte de jornal dos anos 20, dos anos 30. Mas ele porque- já tava parado, velho. Se Já fosse- tava- Não, e outra. Isso Ou existe. então, ou polícia vesga, né? Que não sabia atirar. Porque, cara, Não, acertou impossível. todos. Era- É isso- impossível. Uma calibre esses- 22 mata, não é... Se fosse Esse- Rasputin, eu até acreditaria. É verdade. E ó, você tem junta razão. isso aí, pega Estados Unidos, Pirula, põe na sua cabeça lá Strange Fruit, Ella Fitzgerald cantando e tal, que é o seguinte, é o preto, maconheiro, que não pode ser parado, é estuprador, pega... ele é incontrolável como um animal e ele vai pegar as mulheres brancas, que é o estereótipo do King Kong, entendeu? Aquele estereótipo, ele existe muito e ele... Ruas, foi usado demais pra essa proibição, que a proibição é a maconha é a droga do maconheiro. Quando ele fuma maconha, ele fica incontrolável, ele fica... E nenhuma arma para ele, tem que dar um monte de tiro. E é justamente o contrário, as pessoas ficam mais agressivas bebendo. É. E não com maconha. Com maconha a pessoa fica mais relax. Mano, é isso. Isso aí foi construído durante muito tempo. E esse estereótipo do maconheiro imparável, ele existe tanto... E do negro imparável, principalmente o negro imparável. O George Floyd foi morto com o joelho no pescoço porque ele era um negro que... Ele é muito grande. O Gartner também, em Long Island, um pouco antes. Gartner e George Floyd. Os dois mortos pela polícia com excesso de força. Parados, foram mortos porque um preto não pode... Preto é muito incontrolável, entendeu? Esse estereótipo existe muito forte. Se ele começar a bater na gente, a gente Não vai... para mais, ele não vai parar mais. Então a gente tem que parar esse ele estereótipo agora. existe muito. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. E outra, maconha tira dor, maconha não sei o quê, tudo isso se junta nesse estereótipo. O cara nem sente dor. Não, mano, não é disso que a gente tá falando. É dor de cabeça. Ele tá tão chapado. Não, então, agora aí eu vou querer fazer uma pergunta. A gente tá falando de drogas e das drogas proibidas, né? Proibidas em qualquer aspecto, Sim. não só as proibidas mediante receita e tal. Menos mediante receita. Tem uma gama gigantesca de drogas. Você tem as drogas sintéticas, você tem as drogas que tem outras naturezas, não sei o que você vai desde a psilocibina lá dos cogumelos, tem não sei o quê. Agora, teve a cocaína. A cocaína eu nunca fui atrás pra saber. Também eu imagino que tem alguma relação com esse negócio, porque a cocaína também, a cocaína no caso é de origem indígena, ela é Sim. americana, e não é nem a cocaína, Coca. né? É a Eu rodei coca. coca. A coca no máximo deixa você com Café. a boca dormente. Coca é tipo café. Tomar tipo chazinho de café. coca é tipo um café. Exatamente, pra não mim. é nada muito... Agora, descobriram que fazendo pozinho e tal, não sei o que, liofilizando, Concentrando, caramba, quatro... Como é que era? Usando. Freud adorava, né? Então. Agora, em algum momento a cocaína foi proibida,
e eu não sei qual foi o rumo, como que isso foi, e a cocaína ela gera efeitos bem diferentes da maconha. Qual foi o rumo que a cocaína levou? Eu nunca estudei isso. Então, o caminho que você tem da cocaína é um caminho muito parecido com o caminho do que está acontecendo. Eu vou fazer um paralelo meio errado, mas que é o caminho que está acontecendo com o ópio nos Estados Unidos agora, em que você tem a distribuição da maconha como uma droga proibida pelo sul dos Estados Unidos principalmente, e aí você tem a entrada, e tem um efeito muito importante dos cartéis colombianos fornecendo cocaína nos Estados Unidos. Então a cocaína já existia, mas ela era uma droga muito pouco comum. Então você não tinha muito combate à cocaína, porque era raro você ter cocaína. Ela não era proibida na verdade ela era proibida, mas ela nunca estava no radar dos caras, porque você não tinha um problema. Mas por que ela era proibida? A tese é que o que aumenta o consumo, o que aumenta o consumo, que faz esse rush de consumo é a proibição. Isso. Quanto mais repressão você pôr, mais ela vai ficar muito doida. Então, mas é isso que eu queria saber. Por que ela foi proibida? Porque aqui no Brasil ela não foi proibida. Quer dizer, ela demorou pra ser proibida. Sim. Ela era liberada. Até a época do Império ela era liberada. Não? Cocaína? Não, no século XX, os Estados Unidos proibiu todas as drogas nesse discurso desse cara aí, nos anos 30. Foram lá e falaram de maconha, heroína, não sei o quê. E a grande vitória desse médico brasileiro foi botar a maconha junto da heroína, porque eles já estavam pesquisando heroína. E a heroína nunca foi droga de preto. A heroína era droga. E aí foram proibir. Cara, né? Isso. Essa conferência médica foi proibir heroína, cocaína, ópio por conta das questões sociais que eles acreditavam que gerava. A vitória desgraçada desse médico brasileiro foi botar a maconha junto. E a questão da proibição é um pouco desse estudo ali entre 1900 e 1930, que eles viram que as substâncias estavam gerando efeitos sociais. Só que aí eles tentaram resolver do jeito dos anos 30, que é proibindo, e aí estamos aqui, entendeu? Mas aí tem a questão dos cartéis que eu quero depois complementar, fica à vontade. E a grande questão é Foi lá nos anos 80, então 70. Então você tem uma droga, você tem esse conjunto de proibições, mas você... E por que eu faço o paralelo com o opioide, que eu já vou falar também? Porque essas drogas, elas tinham uma discussão menor, porque a maconha era mais comum, principalmente no sul dos Estados Unidos. Na Flórida, era uma droga muito mais social. Então você tinha um combate mais ativo à droga. E aí o que os cartéis percebem? Eles conseguem perceber que usando os mesmos meios de transporte, você conseguia ter muito mais lucro vendendo, porque o valor da cocaína por peso é muito maior. E aí quilo de cocaína custa mais que um quilo de maconha. Muito mais, 100 vezes, 10 vezes mais. E aí você tem a substituição, inclusive mercadológica, de uma droga pela outra, porque você começa a ter esses cartéis tendo um papel muito importante de fornecimento e de empurrar para as pessoas. Ô, Marco compra maconha de mim aqui, leva esse pozinho branco aqui também que vai ser da hora. Não, e outra coisa, aí você tem essa epidemia se espalhando. Até onde me consta, do ponto de vista de malefícios à saúde, a cocaína tem mais malefícios do que a maconha. Não se compara. Sim, sem dúvida. Só que testes sociais. Na verdade, a maconha não vicia no sentido neurológico, a cocaína vicia no sentido neurológico. E por que eu faço esse paralelo com os opioides? Porque é o problema que está acontecendo nos Estados Unidos agora e que vai chegar no Brasil em algum momento. Porque você tem a proibição do ópio lá atrás, em 1930, e você tem uma... Olha que louco isso. Você tem a apropriação do ópio pela indústria farmacêutica na forma de opioide. Então o cara pega o remédio... Morfina. Morfina. O cara pega o que se usava de maneira para se divertir, ele pega e fala assim, não, isso aqui tem um efeito para resolver dor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um remédio e não vou chamar de ópio, vou chamar de outra coisa, mas no final das contas a origem é exatamente a mesma. E ao invés do traficante... Até a molécula, né? Até a molécula mesmo. E ao invés do traficante vender isso no papelzinho para você injetar, fumar, fazer o que você quiser, eu vou vender na fórmula de cápsula na farmácia. E aí você tem um movimento da indústria farmacêutica para fazer o quê? Você pega e você proíbe outros remédios para dor nos Estados Unidos e estimula a venda de opioide. E aí você faz um negócio que é ainda mais bizarro. Você falou de morfina, você ainda vai pro laboratório e cria um remédio que é 100 vezes mais potente do que a morfina. E você vende isso na farmácia. E aí, cara, o seu trabalhador o médico vai recomendar isso. E aí eles pagam os médicos nos cargos para fazer. Por isso que eu fiz esse paralelo, porque daí você tem uma discussão hoje de proibição nos Estados Unidos do opioide. Porque virou uma desgraça. E a questão da cocaína que o Pirula perguntou, eu acho que tem uma questão muito relevante, que é, quando acontece essa proibição, por exemplo, dos anos 30 aos anos 60, 70,
é como a proibição das outras drogas. E assim, existe todo um estudo social, que é os estudos que eu leio muito, faço muito, que é, na verdade, é sobre repressão. É quanto mais você ir atrás, mais você vai achar e mais vai criar aquilo uma cadeia de distribuição, né? Vira uma indústria. Então a questão é a proibição, mas não só a proibição em si, a proibição aplicada, o dinheiro da polícia indo atrás dos caras. E outra, a cocaína especificamente foi muito usada pela CIA. A CIA comprava cocaína do Escobar, comprava cocaína na América Central, levava... Soldado. Não, mandava para soldado, mas depois começou a derramar nas comunidades negras dos Estados Unidos. As comunidades negras dos Estados Unidos eram inundadas de opioides e cocaína e heroína pela CIA e pelo FBI. Tem um monte de documento mostrando isso, aqueles documentos que eles declassificam anos depois, mostrando como eles compravam lá os quilos de cocaína para poder financiar um ditador que ele não podia cair, pegava essa cocaína que agora você tem, você vem e traz ela para os Estados Unidos e joga ela em Oakland, Califórnia. Pode procurar aí, Cocaine, FBI, CIA, Oakland, Califórnia, você vai achar. E o que eles ganhavam fazendo isso? Controle social, para poder manter a comunidade negra naquele controle ali, poder prender as pessoas, e sempre tem que lembrar que tem todos os interesses industriais juntos, que é, Estados Unidos é cadeia privada, Estados Unidos tem 3 milhões de pessoas presas, cada pessoa que vai presa, não sei o quê. Aí tem lá o caso Kids for Cash, que é o quê? Um juiz que recebia dinheiro, de verdade, ele se ferrou, o juiz que recebia dinheiro da cadeia pra poder condenar como traficante jovens negros presos com até 2 baseados. E aí, dezenas, centenas de jovens presos assim, um monte de gente presa um tempão e tal. Então toda essa indústria acontece. Mais do que pensar assim, tipo, pensa nos interesses, saca? Então, assim, mano, tem um cara que é dono de uma indústria que ele vai ganhar dinheiro se tiver mais gente presa, ele vai fazer o possível pra comprar cocaína e mandar jogar nessa comunidade pra prender mais gente, entendeu? Documento disso tem um monte e tem toda essa questão, pra mim, e que é muito relevante, que é como que a cocaína virou esse problema. A cocaína virou esse problema nos anos 80. Até os anos 80 não existia esse problema, entendeu? Não existia problema de cocaína no mundo até os anos 80, mano. Esse problema é criado por uma estratégia de guerra às drogas. Essa é a nossa interpretação. E o crack também, né? Que é derivado. Você né? Crack, essa é uma outra cara muito interessante do Dr. Carl Hart, que é um especialista de Colômbia muito, muito incrível, que ele escreve um monte de coisa sobre... E ele estuda muito crack, estuda crack em rato. Ele que descobriu que os ratos preferiam diversão do que crack nos experimentos. Você já ouviu falar de experimentos? Sei, Esse é o Dr. Carl Hart. E cocaína e crack é a mesma droga. Cocaína e crack é a mesma droga. Só que você consome diferente. Não, é a mesma molécula. É o mesmo efeito no cérebro. É a mesma molécula, a diferença é a concentração, onde você compra... Nos Estados Unidos, principalmente, quem usa cocaína é... cocaína de rico. Crack é cocaína de preto e de pobre, entendeu? Porque é como se fosse assim, o crack é tipo... É o que sobra, né, da produção da cocaína, não é alguma coisa assim, né? Isso é... Não, isso é meio... É um discurso de jornalista, entende? Assim, ele é mais sujo, ele é numa outra cadeia e tal, mas não é sobra. Você não pega o que sobrou da cocaína e faz crack. Não é assim, nunca foi assim. Os caras fazem fazer crack, vender mesmo e tal. O que sobra da refino de cocaína é uma outra droga que lá em Brasília chama merla, que não tem muito aqui, que é uma pasta nojenta e tal, que destrói, cai dente, é uma bosta. Lá em Brasília as pessoas conhecem muito, que essa sim é o sobra da cocaína. O crack não, o crack é cocaína mesmo, tanto que isso é uma coisa que pouca gente sabe, eu não sei nem se eu devia falar aqui, mas Playboy em São Paulo é acostumado a fumar mesclado. Pega um cigarro comum ou um baseado, Sim. racha o crack em cima e fuma. Isso é comum. Então, assim, branco rico também fuma crack, só que chama de outra coisa, entendeu? Sim, eu acho que e tem mais uma história que eu acho que talvez mostre e resuma a crueldade. Então você estava falando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam um movimento parecido com o movimento que estava acontecendo em alguns países da Europa, de liberação, principalmente da maconha. Então os caras olham e falam assim, tá bom, a guerra às drogas não deu certo, 50 anos depois de prender gente, de matar gente, de invadir país dos outros e tudo mais. E de pessoas falando que não ia dar certo desde o século XV. Desde sempre. E eles falam, a guerra às drogas não deu certo. Então qual que é a solução? A solução é a gente olhar para essa droga especificamente e começar a liberar, em primeiro lugar, o uso médico. Então começa a se perceber benefícios que você vai ter. E daí depois, cara, se a gente tá liberando o uso médico, o uso recreativo não é tão ruim assim. Carlos Ruas não vai morrer fumando maconha, então a gente talvez devesse liberar isso recreativamente. E aí o que o sistema capitalista faz de uma maneira brilhante? É brilhante para um conjunto de pessoas. Ele se apropria disso. Então, algo que há 10 anos era demonizado, ele de repente vira algo glamourizado em certos mercados. E aí, esse mercado, que era um mercado que foi demonizado para pegar preto, para pegar mexicano, para pegar vietnamita, como você disse, ele passa a ter um dono.
Então você vê, os donos do mercado de maconha nos Estados Unidos hoje são brancos. Então o cara, ele pega... Os fazendeiros ele vai que pegar... trocaram vai trocar a cultura, produção. né? E o pior, ou melhor, para um certo grupo de pessoas, é que aí o governo olha para isso e financia isso. E aí tem um trabalho muito louco que mostra que pessoas pretas que tentam entrar no mercado de maconha têm mais dificuldade de conseguir um empréstimo do que de pessoas brancas. Lógico. Então, a droga Os caras acham que... o que você vai fazer com esse dinheiro? a droga foi demonizada nos anos 30 para controlar um grupo de pessoas. Essas pessoas foram presas, perseguidas e atacadas. Lembra, elas mantiveram essa cultura. Isso, Elas mantiveram a cultura funcionando. O remédio só existe porque eles mantiveram. Foram presas e atacadas por 80 anos, e aí quando todo mundo olha e fala assim, não é tão ruim, vamos nos beneficiar, Toma quem de volta. continua sendo marginalizado são as minorias. Sabe como eu que chamo estavam isso? ali. Essa é a verdadeira apropriação cultural. Exato. Nós estamos sendo presos e se fudendo nas periferias há 100 anos por causa dessa parada, agora você chega e pega e é seu e a sua lojinha é maneira. Nos Estados Unidos é tipo assim, tem as estatísticas corretas, mas é tipo 98% é de pessoas, de homens brancos e 70% é de pessoas brancas, sendo 30% aí mulheres brancas donas. Tipo, é menos de 1% das pessoas dos Estados Unidos donas de marcas de maconha, donas da cadeia, seja da produção até a marca, menos de 1% é gente negra. Muito louco isso. Então é muito louco isso, gente de minorias. É todo mundo branco, mano. É muito louco isso. É muito foda. Porque é onde tá o dinheiro, então você precisa de dinheiro. Também a maior parte do público consumidor também, né? Sim. Na Califórnia, por exemplo, e esse é um problema das legalizações dos Estados Unidos. A legalização da Califórnia é uma legalização criticada no mundo inteiro. Porque você precisa ter, tipo, $500 mil pra começar. Você precisa ter a cadeia inteira. Você precisa de plantar até ter a loja. Quem é a pessoa negra que saiu da cadeia que pode fazer de uma fazenda a uma loja numa parada só? Que Entendeu? foi pra cadeia por vender a droga que eles estão vendendo. Aí como que eles fizeram em Nova York, agora final de 2020, como que eles fizeram em Nova York? As primeiras licenças são para pessoas soltas da cadeia por crime de maconha. Então, primeiro, tem, no projeto de legalização, tem o projeto de soltura das pessoas, que já aconteceu, e tem o projeto, tem a especificação de que o dinheiro dos impostos vai para os CEPs, os zip codes marginalizados, e além disso, as pessoas que vão poder abrir, já agora já está acontecendo, abrir as primeiras lojas, etc., é para ser as pessoas que foram atacadas, né, e prejudicadas por esse sistema. Além disso, isso é muito bonito na teoria, a gente tem que acompanhar muito na prática, porque não tá tão legal assim em Nova York, mas, porra, já é melhor do que na Califórnia, entendeu? Perfeito. Então isso vai acontecendo, e a nossa aposta e proposta é essa, mano, de novo, as pessoas que fazem a coisa têm que definir, tanto definir as regras, quanto poder trabalhar na cadeia, entendeu? Senão você continua mantendo a cadeia na mão de quem sempre controlou tudo, e você vai ter o mesmo problema que existe, por exemplo, o risco que existe é a indústria da maconha tem o mesmo problema da indústria do álcool, que é ser elitizado e continuar o mesmo problema. Então, Perfeito. isso é um problema. Fala, Carlos Eu Ruas. queria fazer um parênteses de um tipo de pessoa muito curiosa que surge nesse mundo, em que existe... ela é consumidora de maconha, mas ela é branca de classe média e ao mesmo tempo ela é conservadora. Então ela é contra a liberação ou regulamentação da maconha. Mas ele fumou Mas, Pirula, conheço alguns. O cara conhece alguns. Desde que seja escondido. Ah, não, sim. Eu só não sei porque você tá Não, porque sua cara tava assim, não é possível que isso existe. Não, lógico que não. Eu maconheiro conheço. que é a favor de proibição de maconha. Na verdade, Tem um monte. maconheiro não. Eu conheço o cheirador que é conservador. Isso. Não precisa ir longe. Quando teve lá os manifestações pro impeachment da Dilma, o Alan dos Santos confessou que cheirava, lembra? Não lembro disso. Ele confessou que cheirava, ele falava, não, mas foi um momento de fraqueza, é porque a gente tinha que ficar acordado. Eu falei, mano, esse é o maior em tipo. câmeras, eu não cito doido. nomes, mas tem aquele deputado que usa um chapéu, que era caminhoneiro sem ter caminhão, e ele tem um monte de foto com um monte de que coisa. é uma hipocrisia do caramba. Eu tenho um parente que tem esse comportamento, que ele é branco, de classe média, fuma maconha todo dia, e ele é contra a regulamentação, porque ele é conservador, e isso é errado. Consumir maconha é errado. Ué, mas como... É um híbrido muito estranho que surge. A conta não fecha, né? Mas por quê? Porque ele é conservador, então é uma ideologia cega. É aquela coisa de, não, maconha é ruim, maconha é crime, maconha gera morte. Mas então ele tem que parar de fumar. Né? Não, mas... seja coerente. Mas ele Sabe por que não dá pra parar de fumar? Porque faz bem pra ele. Então, assim, não, mas qual que é a questão? vício, Enquanto pessoa de pele negra da favela que apanha toda semana por causa da polícia, e ele nunca E que às vezes não fuma maconha. Que às vezes não fuma maconha. Se ele experimentasse essa vida durante um mês, ele seria a favor da regulamentação. Perfeito. Isso.
Porque nunca aconteceu nada com ele. Então ele compra pode uma fumar coisa de dele pelo boa, WhatsApp, Carlos Ruas. sabe? E seguir a ideologia do E grupo. não é São aquela Paulo é maconha- delivery na sua porta, E não tá? é aquela maconha cheia de bosta de vaca. Não. É a E custa uma maconhinha- fortuna. E é a custa maconhinha- muito caro. Maconha bonitinha. Então é uma outra hipocrisia que eu acho um absurdo. Gente, eu acho que esses assuntos eles são muito importantes pra gente trazer. A gente precisa lembrar, gente, ninguém tá fazendo propaganda de nada. A gente disse lá no começo do vídeo, toda substância, toda droga que você usar, tudo que você falar, seja ela comprada na farmácia, seja ela comprada em qualquer lugar, ela vai ter efeitos positivos e vai ter efeitos negativos. Pode ser o Rivotril que você toma, o remédio para alergia, a cerveja que você toma ou a maconha que você fuma. A discussão que a gente sempre traz é por que que certas drogas são liberadas, oficializadas, vendidas em qualquer esquina, independente da idade, tá? A gente pode falar o que a gente quiser. No Brasil, as pessoas começam a beber muito jovens, estimuladas pelos pais. Mas, diz que, Eu já mas participei... hoje disseram que tá menos. Não, tá menos, mas a Disseram que gente, tá bem menos mas a gente já hoje. participou de E eventos... hoje o pessoal pede identidade Isso, no mercado. mas Na minha época não pedia. mas o pai ensinar o filho a beber com 14 anos é a coisa mais comum do mundo. Então a discussão que a gente traz não é nenhuma defesa da maconha, do crack ou do que quer que seja. É para você que tá assistindo pensar por que que esse conjunto de drogas recreativas que a gente toma para se divertir é proibido e por que que um outro conjunto não é. E principalmente, um dado que a gente vai trazer no próximo vídeo é o que que causa mais dano real à sociedade? O que que causa mais violência? O que que causa mais morte? O que que causa mais problemas para o sistema de saúde? É maconha ou é álcool? E aí a gente pode colocar outras contas. Cocaína é pior? É pior. Mas a hora que você faz a conta absoluta do problema, o problema do álcool é maior. Muito maior. A hora que você faz a conta absoluta do problema do crack, que é um problema, Cracolândia é um problema que a gente tem que discutir socialmente, mas o álcool causa mais problema. O principal problema da Cracolândia é álcool, não é Cracolândia. Não é crack. Então a gente precisa demais discutir por que que a gente libera uma bebida que vem numa garrafinha que tem 40% de álcool e é colorida e por que que tem outras drogas que não são liberadas. Certo, seu Carlos Ruas? Certo. Essas drogas legalizadas vêm sabor tutti-frutti. Exatamente. Para atrair criança. E a maconha que é o crime, né? A coisa satanizada, não Mas você pode a fazer droga colorida para Você pode criança. fazer maconha tutti-frutti. De todas as cores, podemos. Usarei o meu inglês de Brighton para te explicar uma coisa. Black Friday. O Friday do Black Friday significa sexta-feira. E hoje, nesse vídeo muito legal aqui com o Marco Gomes, que a gente tá falando sobre drogas, eu vou te oferecer um produto que não é uma droga. Eu vou te oferecer os produtos incríveis da Insider Store, que é o nosso patrocinador. E hoje é o dia, hein? A Black Friday é o dia para você ter desconto. Ah, Emílio, mas será que esse desconto é real? É real demais e pode chegar a até 40%. Então, se você clicar no link ou escrever aí creators.insiderstore.com.br/elementosbf ou usar o cupom elementosbf, você pode chegar a até 40% de desconto numa série de produtos. E na Insider tem de tudo, gente. Tem camiseta, tem bermuda, tem cueca, tem calcinha, tem blusinha, tem brusinha na Insider, não perde oportunidade. Agora eles colocaram até umas camisetas polo aí. Eu não posso usar polo porque tem pouco pescoço, aí fica meio... Mas tem gente que fica bem de polo, então clica no link que tá aqui embaixo. E além dos 40% de desconto, hoje você também vai ter frete grátis. Então não perde a oportunidade, clica no link, usa o nosso link que tá aqui embaixo, tá bom? Beleza? Agora vamos voltar pro vídeo, que apesar de falar de droga, não tá uma droga, é um assunto bem legal, tá bom? Então, bom vídeo pra você. Aí deixa o like também. Falou! É isso? É isso. Excelente programa, Marco. Muito obrigado, Obrigado, por vir tô feliz demais. Você é maravilhoso. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau.